Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, que alegria, né? Podemos estar reunidos mais uma vez nesse encontro diário que temos com você. E para nós sempre é uma alegria, uma honra, um privilégio. E o nosso desejo sempre é que a abundante graça do Senhor envolva você, ministre o seu coração, a sua mente, e você sempre, a cada dia, possa ser mais e mais semelhante ao nosso amado Jesus Cristo. E sempre para mim também é um privilégio dividir esse tempo junto aqui, né, com o pastor Rogerinho, Sim, o homem, o Alzeir. Sim. Que bom ter você aqui com a gente sempre. Rogério. Pastor Aldemar Guerra, esse é o homem. 3 pro paletó. Não, tá lindo, não tá? Mas ele já recebeu o papelzinho. Já recebeu, o resultado, né? né? Hoje já tá de gala. É, bonito. E É porque tá frio. Tá frio, desconto. né? É muito bom, né? A baixou. gente poder estar junto e a gente cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas. E nós nos sentimos ainda muito mais honrados se você participar conosco, interagir, né? Ligando para o 3209-3301, que é o telefone do nosso CAT. Então ali você escolhe a opção número 1 e você grava então a sua mensagem, deixa ali a sua opinião ou mesmo a sua pergunta. Ou então você participa do 3253-3320, que é o nosso telefone ao vivo, né? Essa ligação vai cair então ali na nossa produção, eles passam para a gente aqui. Sempre o DDD 31, né? De Belo Horizonte, você que é de outra localidade, assim vai enriquecer muito o nosso programa e isso na realidade para nós é uma honra poder ter a sua participação, ok? Pastor Guerra, vamos lá. Hoje nós vamos continuar o programa de ontem, que não deu assim para completar, porque o assunto é muito extenso, Sim. né, sobre paixão. Isso. Eu queria só dar uma lida aqui no texto, só para a gente recordar, né? Talvez tenha alguém nos assistindo que não assistiu tá. ontem, né? Então, só para dar uma recordada. Guerra, dá uma seguradinha só um Sim, pouquinho, deixa tá. eu te cortar. Segurei. Segura aí. Senão eu vou acabar esquecendo Tá, vai aqui. lá. É de mandar um abração para o nosso amado segurança, o Eli. O Eli. O Eli. O Eli é aquele amado Tranquilo. segurança ali que fica junto do Eli é quiosque. gente boa. Né? Então ele sempre alerta, né? Isso, E sem sempre- alteração. Sem alteração, oficial, Eli é autoridade. gente boa demais, Ô, ó. Eli, um grande Eli, abração para você. 4 pra Um você. grande abraço para você. Um abraço muito mais forte para você e menos forte para o pastor Serginho, que está aqui atrás do bastidor. Mas para você, que você tem sido uma bênção. Que o Senhor continue, sabe, te capacitando, dando a você sabedoria e essa graça para poder, sabe, ali servir o Senhor, receber as pessoas, orientar nos estacionamentos, proteger dentro das suas condições. E estendemos esse abraço para sua casa, né, seus Sim. filhos, sua família, no nome de Jesus, viu? Amém. Eu queria que a gente estendesse isso através da pessoa do Eli para todas essas pessoas Verdade. que estão nessa função e que Verdade. são tão importantes dentro desse contexto da igreja local de igreja. Lagoinha. É verdade. Porque é uma quantidade muito grande de carros, nem sempre os estacionamentos, Sim, né, cheios. no momentos de entrar e sair. Graças a Deus. E né? eles estão sempre alegres, estão sempre prestativos, sempre orientando. Então, um abraço para cada um deles. Então né? já que a gente O está Vanderlei rasgando, também. já que a gente está rasgando, abraço, a gente não pode deixar. Vanderlei. Vamos dar o nosso Vanderlei lá da Central das Redes. É, né? Vanderlei é uma grande peça, uma Vanderlei. figura. Isso. Também o pastor, o Geraldo, né? Já estou chamando Sim. de pastor Geraldo, que fica ali de Geraldo. manhã. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Vocês têm abração sido aí. assim especiais, né, pra gente. A gente Amém. pode fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer com tranquilidade, sabendo que tem irmãos certeza. preciosos ali, né? Exatamente. Ok, pastor Guerra. Vamos lá então na Vamos. paixão, né? Vamos ler o versículo, está em 2 Samuel 13:37, fala assim: assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, esteve ali 3 anos.
Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto, né? Eu queria aqui no contexto, né, nós colocamos aqui que apesar das ações, Absalão não conseguiu a tão desejada atenção do pai. Tendo chegado ao ponto de fervura, usou seu ardor para sabotar a liderança do pai. Fez o jogo da política e convenceu pessoas a levar suas questões legais a ele. Buscou apoio para sua liderança e finalmente preparou um exército para rebelar-se contra o rei. Na final, Absalão morreu como líder dissidente, cuja paixão o levou para o caminho errado. Então nós temos aqui, hoje nós vamos, né, discutir aqui sobre pessoas seguem mais as paixões do que as regras, mesmo quando a paixão é tola. Não é? Isso é bem profundo, né? É uma coisa interessante, Guerra, porque há um ditado popular no mundo de que não há regras para o amor ou para a paixão. Sim. Né? Então, e isso vem exatamente de sustentar essa teoria. Sim. Né? De que as pessoas elas estão muito mais propensas a seguir o instinto e a força da paixão do que as próprias regras estabelecidas. E foi esse o problema de Absalão. Né? Então, Absalão ele poderia ter se mantido na posição dele como filho e como até o filho privilegiado e amado por Davi, né? Já que ele tinha essa posição. Sim, né? Com certeza. E ele acabou, por causa dessa paixão, desse desejo sem medida, acabou tomando uma posição que não era a posição que se espera de um príncipe, né? Que se espera de um filho, que se espera de um amigo. E aí ele acabou quebrando as regras, tomando as leis pelas próprias mãos, fazendo do jeito que ele queria, né? E aí realmente a gente vai que ver... vem o nome paixão tola, né? Exatamente. Porque o objetivo final dela é realmente o abismo. E ela leva, como levou ele ao abismo, ela leva a pessoa. Guerra, repete o finzinho dessa pergunta que você faz aí. Mesmo quando a paixão é tola. Mesmo quando a paixão é tola. Entendeu? Porque Agora, aí... quando a paixão é tola também, pode levar as pessoas a arder em ciúmes? Pode. Matar? Pode. Aliás, leva. Vingar-se? Leva. Speed de vingança, de ciúmes, Então isso aí, na de realidade... destruição. Né? Isso aí então quebra aquele conceito, muitas vezes que as pessoas dizem, não, isso aí é só zelo, eu sinto zelo pela pessoa, mas muitas vezes é um ciúmes ardente, doentio. Esse zelo aí, ele tem limite. Né? Zelar é uma coisa, agora a paixão, ela é tola porque ela vai além do zelo. Não é além do zelo, além do cuidar. Né? Você pode cuidar sem ter aquela posse. Né? Muitas vezes a pessoa cuida, mas tem a posse. E ele acaba com esse cuidado, com essa paixão, ele acaba criando até uma dependência da pessoa que ela está sendo levada por essa paixão. O outro que está sofrendo isso, ele vai causar uma dependência por medo. Porque a paixão vai levar uma pressão. É o caso do ciúme. Né? A pessoa, ela tem aquela paixão, ela pressiona a pessoa, ela cerca a pessoa, né? Com ameaças, com medos e tudo, e a outra pessoa vai ser prejudicada. E aí que o outro começa a entrar em depressão. Né? Começa a perder a identidade, porque a paixão levou o outro a perder. E outra coisa também sobre a questão da paixão que nós vemos aqui, que são os reforços de fora em cima daquele que tem a paixão. Alguém vai tirar proveito dessa paixão, que foi o caso de Absalão. Alguém de fora, que tinha raiva de Davi, tirou proveito para enxertar a paixão dele, que isso é perigoso. Você entendeu? O enxertar a paixão.
Que aí, Essa paixão tola, ela acaba tirando a pessoa da própria realidade. Ela perde Sim. o senso de realidade, né? Ela fica inconsequente. Ela não tem mais uma noção do real. Aí começa a fazer coisas absurdas, coisas inconsequentes, coisas que ela, no estado normal, ela não faria. E aí coloca, inclusive, a culpa na paixão ou nesse sentimento, né? sim, com Mas eu certeza. tô apaixonado. É, Então, mas qual o limite disso? há uma responsabilidade, né? Há um processo de razão que não Sim. pode ser extrapolado, que é exatamente esse contexto. Há regras que precisam ser obedecidas, porque a paixão não está acima das regras, né? Então, ela pode até em alguns momentos estar acima da razão, mas ela não está acima dos fundamentos, dos princípios e das regras. E Mas eu aí? acho que a gente podia, talvez assim, a gente talvez nominar algumas situações ou algumas feridas que provocam esse sentimento, muitas vezes, de posse, né? Essa insegurança, que a gente já sabe que é uma delas, né? Mas esse sentimento... Eu acho que o mesmo está na minha cabeça, está na sua. Às vezes até essa necessidade de estabelecer essa posse, Com certeza. né? E levando a um ciúmes doentio. E a gente sabe que tem níveis de ciúmes, né? E a insegurança a gente sabe que é uma delas, né? Com certeza. Medo. Isso aí é fortíssimo. Medo, rejeição, Rejeição. paternidade, maternidade. Tudo isso está Alguém incluído. já sofreu da traição. Traição. Sim. Que aí cria uma insegurança. Né? E o próximo relacionamento dele vai criar uma paixão em cima. Não é? Porque Medo. aquele sentimento de perda está dentro dele. A primeira coisa que ele vai entrar, ele vai cercar tudo, né? Toda a liberdade que ele deu no primeiro, ele vai tentar fechar todas As elas. portas de tudo que ele... Só que ele está com uma pessoa diferente. É. E não é aquela que ele conviveu, entendeu? Aí Então ele vem tem que entender isso. Sufoca as pessoas. Aí sufoca. E aí, nessa questão, Guerra, são duas coisas interessantes. Primeiro é que ele está com uma pessoa diferente, Diferente. né? E essa pessoa necessariamente não vai repetir o comportamento da anterior. É. Com certeza. Da mesma maneira e na mesma intensidade, ele está ferido e não quer sentir a dor de novo. Então, eu já passei por isso uma vez, não vou passar por isso de novo. De novo, exato. Né? Então, é a questão do instinto de proteção. E a pessoa ela acaba se cercando, né? Se camuflando e colocando comportamentos onde ela, de alguma maneira, até repele ou não se permite um tipo de comportamento, tanto dela mesmo quanto do outro. E aí eu acho que tem muito a ver com essa questão. Né? Cria um cerco tão grande em cima da outra pessoa, limitando a outra pessoa, controlando, manipulando. Totalmente. E por quê? Porque não quer que a outra pessoa tenha as oportunidades para feri-lo de novo, porque ele não quer passar por essas feridas Cria outra dependência vez. emocional, né? Exatamente. Cria. E dependência o passado emocional. fica presente, né? Que aí Faz vive um o boleto. passado com um presente que não tem nada a ver com o passado. Não tem nada a ver com o passado. Você vê. Ele acaba ficando aprisionado na própria prisão que ele mesmo estabelece. Estabelece, com certeza. Isso é uma coisa muito forte. Né? E muitas vezes dentro da área de cura do tratamento a gente descobre isso e quando a pessoa acorda para isso. Né? Eu estava atendendo uma pessoa e falou assim, pastor, qual o estrago que eu fiz para trás? Eu falei, eu estou até com medo. Né? Que a hora que a ficha da pessoa cai, que ela fala assim, qual o estrago? Eu estou até com medo de enumerar aqui o estrago que eu fiz. Porque a pessoa enxerga que realmente ela caiu naquilo. E ela quer consertar, mas e aí o estrago que ela fez? Não é? E o outro, como é que fica? Então, paixão, ela deixa muitas feridas aqui. O que Absalão fez com Davi, aqui nesse contexto, com essa paixão tola e influenciado por outras pessoas, né? O estrago que ele fez no reino foi muito forte. Foi. Não é? Ele criou ali uma situação muito forte.
E outras pessoas foram atropeladas por esse estrago, porque a paixão da pessoa pode incluir terceiros, olha. E os terceiros serem afetados por uma paixão. Muito forte. Você entendeu? Eles serem afetados. Então o cara tem que ver que ele não está só naquele contexto que ele entrou, não. O contexto existe pessoas que estão ao redor daquele contexto. A gente sabe que no fundo, essa pessoa tem um problema sério com a identidade, né? Sim, com certeza. Então, uma vez que a identidade ela, não é estabelecida, a pessoa não sabe o seu valor, então ela começa a agregar outras coisas que trazem valor, não é? E aí então nascem as famosas muletas, né? Onde a pessoa coloca ou se estabelece em cima de muletas, coisas ou pessoas para serem, ou seja, me dar sentido de vida, me dar identidade, ou dizer que assim eu tenho importância, né? Então assim acaba sendo essas muletas, esses suportes onde você estabelece a sua identidade, seu valor, né? E muitas vezes, eu estou lendo outro texto que estou achando interessante, olha. Pessoas que seguem a paixão derrotam pessoas que seguem o protocolo. Essa aí... Profunda, né? Elas derrotam, quer dizer, tira a pessoa de cena. Ela derrota, acabou. Porque a paixão acaba cegando, né? Assim, E quem se move, né, no fervor da paixão, Sim. ele está muito mais motivado. A paixão independente, mexe com né, o emocional, se ela né? é tola ou não, e aí tem a questão positiva da paixão, Claro. Com certeza. é exatamente essa energia extra que a paixão traz. Sim. Né? Então, ele vai Mas estar a positiva muito... não extrapola, né, os Não. protocolos. Não quebra não princípios. quebra os princípios. Né? Exatamente. Mas ele vai estar muito mais motivado. Com né? certeza. E, inclusive, vai vencer se a pessoa, além de andar dentro dos princípios e motivado com a paixão, ela vai muito além daquele que só anda segundo os princípios, mas não se move na paixão. Quando você faz aquilo que você gosta, Sim. aquilo que te entusiasma, aquilo que realmente você é... Os olhinhos ficam brilhando. brilhando, você faz muito melhor. Com certeza. Né? Claro Porque aquilo gera uma satisfação, né, que vai muito além do simples compromisso, do simples protocolo, né, do simples ato de ter que fazer para o preenchimento de uma agenda. A gente vai percebendo isso até quando a gente tem que fazer algumas coisas que a gente tem prazer em fazer. Bom demais. Né? Então não precisa de E rende ninguém muito estar... mais. Às Seu vezes bem-estar é Às bem vezes melhor. o corpo está arrebentado, Mas você vai a com paixão todo o move, né? gás Com até certeza. o final. Né? Parece que você está ali dando, que está no pó, não é pesado. mas ainda vai e tem gás para ir. Por quê? Você está movido muito mais por uma responsabilidade, mas também por uma motivação emocional muito maior. Exatamente. Por isso nós temos que ter paixão pela palavra de Deus. Verdade. Né? Sim. Porque aí nós vamos nos motivar naquilo que Cristo colocou no nosso coração, que é amar aquilo que a gente faz dentro da palavra de Deus. Verdade. Né? E dentro dos protocolos, dentro daquilo que Jesus deixou para nós. Então, realmente, aí eu tenho que ser apaixonado. Né? Verdade. Aí a paixão vem e me faz com que me gere, com que eu olhe as pessoas e sinta que elas precisam de Jesus. Né? Como a gente vai trabalhar em cima disso, vai evangelizar, vai buscar. Essa paixão aí tem que gerar no nosso coração. Né? Se a pessoa pegasse essa outra paixão dele e gerasse para esse lado, seria o ideal. Né? Você tocou na questão da palavra e tem uma coisa muito interessante. Por que normalmente o recém-convertido ele tem muito mais entusiasmo do que aquela pessoa que está durante muito tempo já no convívio com a congregação? Porque quando ele chega apaixonado. E o apaixonado se torna automaticamente um adorador extravagante. E como?
né? Então ele está com todo o gás, Nem aí com o que os outros estão vivendo a pensando, plenitude tá? daquilo que é novo para Aham. ele e que ele quer descobrir cada vez mais. Então é muito interessante. Isso não quer dizer que ele está fazendo nada de errado, Não, mas lógico ele está que não. vivendo, Tá vivendo. colocando tudo aquilo que ele crê, mais tudo aquilo que ele sente e mais a motivação de estar vivendo cada dia uma nova experiência, vivendo a paixão Com e certeza. a descoberta desse novo amor, desse novo Benção pura, né? relacionamento. Eu desejo aí, Né? benção pura. Olha, gente, nós hoje estamos abordando essa temática da paixão, né? E a gente sabe que isso, estamos abordando o ponto negativo e também o positivo disso, né? E eu quero também aproveitar e divulgar aqui para vocês algumas atividades nossas, né? Para pessoas verdadeiramente assim, primeiro porque são apaixonadas pela vida dos outros, né? Que se importam com a dor dos outros, querem crescer nessa área, querem se aperfeiçoar para poder serem agentes de escuta e principalmente agentes de transformação e cura na vida de todos aqueles que a gente tem plena convicção que o Senhor vai colocar diante de você. Então a gente está divulgando a nossa escola, a Escola de Restauração. E nós vamos ter um módulo intensivo agora no mês de julho, né, no próximo mês. Então, dos dias 13 ao dia 17 de julho, nós vamos ter a nossa Escola de Restauração Intensiva. E ela tem, assim, a finalidade não somente de trazer o conhecimento e aparelhar as pessoas para poder trabalhar com outros, né? Mas também a escola tem sido uma excelente ferramenta para as pessoas poderem descobrir-se e ao mesmo tempo também, sabe, conhecer um pouco mais dentro das suas áreas de feridas, de traumas, de circunstâncias que você tem lidado, né, com você mesmo. Então, a Escola de Restauração ela vai acontecer do dia 13 de julho, que é uma segunda-feira, até o dia 17 de julho, que é uma sexta. Então, vão ser dias assim, bem intensos de ministrações, de ensino, de aprendizado, né? E sempre depois de cada ministração de um tema, existe também a ministração, né, sobre a vida das pessoas, através da unção do Espírito Santo, para que as pessoas sejam restauradas, curadas e libertas. Então, você que mora ou em Belo Horizonte, ou fora de Belo Horizonte, ou mesmo fora do estado de Minas Gerais, essa é uma excelente oportunidade para você poder intensivamente fazer um módulo da escola que é dividida em 3 módulos, né? Então, são 5 dias com aulas à tarde e à noite e alguns dias aula pela manhã também. Então, manhã, tarde e noite vai ser bem puxado, mas é uma forma justamente também no período de férias você poder usar esse tempo com, assim, de uma forma mais útil e ao mesmo tempo também mais intensa no crescimento e na sua edificação. Uma outra coisa que eu quero divulgar também, uma outra atividade nossa, é o nosso retiro, o retiro de final de semana da Clínica da Alma. E o nosso próximo retiro, às vezes as pessoas perguntam, quando é que vai ter a clínica no sítio? Então, tá aí a data, ó, dia 31, 1º e 2 de agosto, 31 de julho, 1º e 2 de agosto, vai ser ali no sítio Greenpeace, em Contagem, temos feito assim muitos eventos ali, e é uma estrutura assim bem aprazível, grande, então dá capacidade bem maior de participantes. Então, o nosso próximo evento vai ser aí dia 31, então você já quiser ir se preparando, já se programando para você poder participar, as inscrições já estão abertas, né? Você pode ou encaminhar um e-mail para nós, está aparecendo aí no vídeo, ou mesmo você entrar em contato para pedir então que a gente encaminhe para você um link onde você vai poder fazer tanto a sua inscrição pela internet, como também efetuar o seu pagamento, você pode parcelar pelo cartão, enfim. Tem várias opções lá, então programe-se, né? E eu creio assim que vai ser um tempo muito precioso para você. Amém? Olha, eu queria colocar aqui, ler um versículo aqui que está em 2 Samuel 16, 22, que fala assim: paixão egoísta sempre deturpa o juízo das pessoas. Essa palavra egoísta tem tudo a ver com essa questão. E o contexto aqui ele é bem claro no texto aqui, olha para você ver. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço e entrou Absalão
as concubinas do seu pai perante os olhos de todo Israel. Então, o que nós vemos nesse texto aqui? Primeiro, que a paixão dele levou a cegar os que estavam em redor dele, Sim. ao ponto deles ajudarem ele, você entendeu? Aham. No erro. Ah, entendi. Né? Ele contagiou, isso é um perigo É. muito forte que eles contagiaram. Então eles montaram a tenda para ele deitar com as concubinas do rei, né? Olha para você ver, para ele errar Errar. Do próprio pai, né? do Quando próprio ele diz assim, pai. Do rei é uma coisa, É, do próprio pai é outra. E outra coisa, além de motivar, ainda construíram um local para ele poder errar. Então, quer dizer, a paixão dele Na sacada, né? cegou, No terraço. no terraço. Visível para todo mundo. Visível E a para proposta todos. era essa, né? Essa mesmo. Para a que todo proposta- mundo veja. Então assim, as pessoas incentivaram, né, ele a expor o pai. Então a paixão egoística, ela expõe as pessoas e levam os outros a acreditar naquele momento que o ruim é bom. É verdade. Olha para você ver que ponto que chegou isso. Que ponto que chega uma paixão das pessoas concordarem com o errado. É profundo. Isso aqui. Não, Rogerinho. É aquela questão que a gente falou no princípio, há uns 2 tópicos atrás. Quebra as regras. Quebra. Né? Então, a viseira vem de uma maneira onde as regras não são importantes mais. Os princípios não são importantes. Os valores não são importantes. É. O que é importante é a realização do desejo, Sim. né? É. O É. desejo egoísta. Até porque nós vivemos hoje numa sociedade, uma realidade extremamente hedonista, né? Sim. Onde o prazer, o bem-estar, a satisfação pessoal, ela vem em primeiro lugar. Né? E quando as emoções, ou seja, quando a paixão, ela invade o coração, né? Muitas vezes as pessoas fazem qualquer coisa para poder alcançar esse sonho de plenitude, de me sentir bem. Afinal de contas, eu mereço, não é? Sim. Essa realidade eu mereço. E merece até abrir mão de princípios, né? de fundamentos básicos, né? da fé cristã. Né? Nós estamos falando aqui para a grande maioria de pessoas que já têm uma fé cristã. Né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes essa paixão doentia, ela cega e a pessoa abre mão de fidelidade, quebra princípios de fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade ao cônjuge, fidelidade aos irmãos, fidelidade à comunidade pela qual faz parte. Né? Então, quebra isso tudo por conta de um momento de prazer, de autossatisfação e uma realidade extremamente hedonista. Né? Já tem história daquela mãe, né? Que ela era tão apaixonada pelo filho, mas além do horizonte, né? Mais além do normal, né? do normal, que o filho ela estava assistindo uma marcha na avenida e tinha 100 soldados, né? E existe a cadência, né? E o filho dela era o único que estava marchando errado. Fora da cadência. E os 99 certo. Aí ela virou para a amiga e falou assim, só meu filho que está certo. Você vê? A forma que a pessoa enxerga, só ele está certo. Os 99 está errado. Ele estava certo. O que a paixão faz, né? Leva a pessoa a enxergar coisas que não existem. Não é? Isso aí é muito forte. Tomar decisões, né, que... Egoística, né? Totalmente egoística, né? Nós queremos também lembrar que no dia 18 de julho, nós vamos ter, é a primeira vez que nós vamos fazer e ter esse momento do Day Camp, ou seja, um dia no camping, ou seja, no campo, no acampamento, lá no sítio. E esse é especificamente para as crianças, que é o Ministério Clínica Kids, né? Que nós chamamos a nossa cliniquinha da alma. Então, para crianças a partir dos 6 anos de idade, nós vamos passar um dia juntos, a partir das 8 horas já lá no sítio, e vai ter café, almoço, lanche,
além das atividades, algumas ministrações, alguns jogos lúdicos, todos eles assim conduzindo para um tempo de restauração e de cura, dividido dentro das faixas etárias lá no sítio, né? Então, a gente quer assim incentivar, até porque as crianças já vão estar de férias e poder passar um dia juntos lá, junto com a equipe e junto com vários profissionais da área da psicopedagogia, né? Então, vai ser um tempo assim muito precioso. Então, a gente tem incentivado, né, os pais para poder, sabe, fazer a inscrição dos seus filhos e poderem estar lá conosco. Vão ter algumas ministrações em grupos pequenos. Eu sei que o pessoal está super animado, a nossa equipe está toda mobilizada para poder fazer assim, com excelência esse tempo precioso, né, para as crianças nesse dia 18 de julho. Então é só a mesma postura, você pode entrar em contato, encaminhar seu e-mail para lá, e aí o pessoal vai passar todas as informações para você e a gente tem assim divulgado, eu creio que vai ser um tempo muito bom, muito precioso, né? A Radassa vai? Ah, com certeza. A Rada já vai estar lá, né? Firme e forte. Eu queria colocar um tópico aqui. Assim, quando a paixão sobrepuja a sabedoria, pessoas sabotam a si mesmo. Que entra a sabotagem de si mesmo. Autossabotagem. Isso aqui é muito forte. Falar um pouquinho sobre Porque, isso, né? É muito interessante. essa coisa de autossabotagem. Isso. O quanto isso aconteceu na vida de Absalão, Sim. né? Porque Absalão, ele tinha tudo para ser uma pessoa influente, não só no reino de Davi, mas depois da morte de Davi. Exato. Ele era uma pessoa que tinha um carisma, ele era uma pessoa que tinha uma influência, ele era uma pessoa que tinha muitas habilidades, inclusive habilidades de liderança, e a gente vai ver isso, né? Ele tinha um porte físico, era filho do rei, estava ali convivendo na corte. Então, a gente poderia pensar, né, em Absalão como sendo realmente um homem que pudesse deixar um legado para a próxima geração. E é tão interessante como ele se auto-sabota, trazendo para si, primeiro, uma maldição, porque derramou o sangue do próprio irmão. Sim. Mas deixou um legado, né? Deixou uma coluna. Uma coluna. Uma coluna. Né? Foi o único legado que ele deixou, né? Porque nem filhos Absalão deixou. Então a memória de Absalão foi estabelecida através de um monumento que ele construiu pra ele. e passou a ser chamado Monumento de Absalão. Então ele se auto-sabotou. A paixão dele foi a um ponto onde ele acabou colocando um fim na sua carreira política, colocando um fim no seu destino e colocando e minando, inclusive, relacionamentos, como a gente já falou, da influência. Então, a questão da autossabotagem, ela é muito séria. E aí tem uma outra questão, Rogério, quando você falou a respeito de não respeitar, né, as pessoas, não respeitar os princípios, as leis. Muitas vezes as pessoas entram no caminho de uma paixão tão forte e doentia que ela deixa de respeitar a si mesmo. Porque, olha bem, a pessoa que busca cada vez mais prazeres e mais prazeres, ela acaba violentando o seu próprio corpo. Ela perde a sua própria identidade. Ela começa e faz da sua paixão o seu ídolo. E aí, o que diz a palavra de Deus? Ela acaba tendo o aspecto e a aparência do seu ídolo. Daquilo que ela adora. Daquilo que ela adora. E nós vamos ver isso em paixões e pessoas que vivem em função dessa paixão, que o mundo dela todo está girando em torno dessa paixão. Então, ela só frequenta lugares conectados com aquela situação. Exato. Ela só se relaciona com pessoas que estão ligadas a essa paixão. Ela convive e vive
tudo relacionado a essa paixão. Então ela acaba perdendo a sua própria identidade. Sim. Então, e isso é uma coisa, e isso é se sabotar, não permitir viver aquilo que realmente ela é e aquilo que ela poderia viver. E ela muda a história dela no presente e vai criando para o futuro uma outra história. Sim. Personagem. Porque ela vai criar cria um personagem, aí vem um personagem. Ela Exatamente. monta um personagem e esse personagem que vai ser a história dela mais. E sabe- Porque a identidade e sabe anulada... uma das não coisas é? que eu mais tenho assim, percebido, como é difícil para essas pessoas que tiveram, às vezes, inúmeros relacionamentos, envolvimentos afetivos, envolvimentos sexuais, elas, depois que elas entendem isso e recebem essa revelação, esse discernimento, elas têm dificuldade de discernir amor de paixão. Com Sim. certeza. Tem uma dificuldade incrível. Será que o que eu estou sentindo é certo? Será que isso, tu entende? Então elas Tem que têm ser uma trabalhada dificuldade, tem que nisso, ser trabalhada. tem que ser E é um trabalhado. processo. É um processo. É um processo que não é assim da noite pro dia, não. É um processo. Porque aí você vai ter que separar uma coisa Avaliar da as suas emoções, os seus sentimentos. Será que o que eu estou sentindo é genuíno? ou O que eu sinto é realmente meu? é meu? Isso é uma coisa muito Você séria. pegar batata e fazer maionese é uma coisa. Você pegar a maionese, fazer a virar batata. Só o pai. Só o pai Só mesmo. a graça. Só a graça Só a mesmo, graça porque não é de Deus. São fácil. pessoas não. que se relacionaram com muitas pessoas, né? A gente já falou aqui em outros programas anteriores Sim. sobre a questão desses laços afetivos, essa dependência emocional e os vínculos sexuais, né? Então, como que a pessoa fica, suas emoções ficam em frangalhos mesmo, esfareladas. E agora, para recompor isso novamente, para trazer uma essência, né? E só o Senhor mesmo, né? E a gente precisa caminhar com essas pessoas de uma forma para elas poderem experimentar o verdadeiro amor genuíno e que é diferente de emoção, que é diferente de satisfazer paixões E saber dividir mundanas, pessoais. uma coisa da outra, né? Né? E- Entender os tipos de amor, né? Amor por Deus, amor pelo sexo oposto. E ver o tipo de amor que você está tendo, né? Amor pelas coisas que você adquire. Então a gente tem que saber, né? Que tipo de amor é esse, para a gente saber em qual ponto a gente coloca e como a gente classifica isso para não criar paixão num desses pontos, né? E não se prejudicar e aí se auto-sabotar, porque aí a coisa fica feia. Sim. Porque, né, eu mesmo, aí a pessoa nem ela mesmo sabe o que está acontecendo com ela, que ela sabotou. E de repente, né, quando ela cai em si, aí vem o arrependimento. E essa reconstrução, ela não é tão fácil assim, não. Não é não. Né? Tem determinados processos de cura que o pior é exatamente essa questão de reconstruir a Sim. sua verdadeira identidade. Primeiro que às vezes a pessoa ficou tão distante dessa verdadeira identidade que ele vai ter dificuldade de reencontrá-la. Com certeza. E aí, certeza. quanto mais elevado o nível de paixão, tirando ela do foco, né, da centralidade da sua identidade correta, quanto mais quanto mais retalhos ela coloca nessa coxa, mais difícil vai ser para ela ver o tecido original, que é a identidade Sim, dela. com certeza. Né? Então, isso vai ser um trabalho que pode demandar muito tempo. Eu trabalhei com a pessoa, só essa questão de identidade, mais de 6 meses. Então, acompanhei a pessoa por mais de um ano e só nessa questão da identidade eu trabalhei mais de 6 Eu meses. também, com um tempão também para questão de identidade. Então, E muito tempo, Tá né? com saudade dele, não? Ai, ô Jesus. Deixa eu com a minha identidade. É uma situação, né? É uma situação. Mas como que é difícil essa questão da identidade, né? Não é fácil. Como que o inimigo tem investido nessa área, né? Para destruir essas bases, esses alicerces. Né? Começa a destruir justamente
a imagem do Senhor, trabalhando em cima de mentiras, dizendo que o Senhor não ama, que o Senhor abandonou, que o Senhor está longe. Não é? E a pessoa, ela entra nessa busca, nesse afã de poder preencher esse buraco, né? Poder preencher essa identidade. Né? E muitas vezes a pessoa passou por situações delicadíssimas de rejeição, então ela foi buscar em inúmeras situações e coisas e em pessoas aquilo que na realidade foi negado muitas vezes na infância, né? E isso vai levar muitas vezes crianças, adolescentes, né, jovens, a experimentar de todas as coisas para tentar suprir esse buraco, né? E muitas vezes esse buraco ele não tem fundo, né? Somente a esse amor sobrenatural do Senhor que pode, sabe, preencher esse lugar. Pessoas não conseguem fazer isso, não é? Experiências as mais tremendas não vai suprir isso. E a gente percebe que essa tem sido a estratégia do inimigo e muitas vezes as pessoas, sem perceber isso, elas vão entrando, inclusive a palavra fala sobre isso, vai entrando num buraco que vai puxando o outro, e o outro chama um outro, e aí assim, sabe, esse tipo de relação sexual tem que ser mais apimentada, aí apimenta mais, aí já não supre mais, aí vai apimenta mais, isso já não é suficiente, aí tem que partir para o sadomasoquismo de todas as ordens. Então, a gente percebe que as pessoas vão entrando aí num processo, sabe, muito forte de carências de toda a ordem. Mas a gente quer parar por aqui, né? A gente já está chegando no final do nosso programa e nós não queremos encerrar sem orarmos, né? Então nós queremos orar e abençoar a sua vida, pedindo que o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Amém. O pastor Rogerinho pode orar, por favor. Amém. Senhor, nós entendemos que a paixão é um sentimento que ele vai gerar expressão. E nós também, Senhor, entendemos que a paixão ela pode trazer para nós algo bom. A paixão pelo Senhor. A paixão, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Então, que nós possamos realmente viver a expressão dessa paixão que gera vida. Amém, Senhor. E entender que essa paixão que gera morte não deve ser o nosso ponto de sustentação e a nossa provisão emocional, mas que nós possamos realmente estar caminhando no sentido de entender e discernir cada vez mais os princípios do Senhor, nos apaixonando pelo Senhor. Amém, e sendo Senhor. Movidos pelo Senhor, sim, para alcançarmos tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos do mal, livra-nos do engano, livra-nos da cegueira, livra-nos, Senhor, de muitas vezes agir na impulsividade da paixão e esquecer os fundamentos e os princípios que o Senhor estabeleceu, sim, Senhor, para que nós caminhássemos nele. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade e que a unção do discernimento do Senhor venha sobre cada um de nós e que a nossa mente seja trazida cativa à mente do Senhor, assim como os nossos sentimentos sejam trazidos cativos ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Queremos abençoar a sua vida, o seu dia, no precioso nome de Jesus. E a Rede Super? Inspirando você. Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.